caso de True Crime de hoje vai ser meio diferente, porque é a primeira vez que eu vou contar uma história que aconteceu no Brasil. Mas vai ser de forma resumida, como tem sido ultimamente, porque eu tô perdendo paciência de fazer True Crime, tá? Menezes tem dinheiro no bolso e os fudidos que não tem dinheiro tem que ficar... Desculpa, eu faço quando vocês pedem. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. O rei do cangaço é para alguns herói, para outros vilão. Herói para muita gente porque existe uma comparação sobre a vida dele com a ao estilo de vida meio Robin Hood. Mas isso não é verdade. Afinal, na lenda do Robin, é Hood ou Wood? Hood, trilíngues. Afinal, na lenda do Robin Hood, o Robin roubava dos ricos e dava aos pobres. No caso, o Lampião roubava e ficava com as coisas que ele roubava. Além disso, ele trabalhava para coronéis, ou seja, ele trabalhava como miliciano de pessoas ricas e aterrorizava o povo. Com o dinheiro que o Lampião ganhava anualmente, ele poderia ter sido realmente um Robin Hood. O Homem Rude. Oh, yeah. A gente fica escrota, mas só que a gente gosta, né, às vezes. Porque o montante que ele ganhava, né, dava pra manter naquela época 7 hospitais, 2 escolas e uma escola profissionalizante. Mas ele fazia isso? Não. Segundo o historiador Frederico Pernambucano de Mello, ele conta que o Lampião usava o cabelo untado com brilhantina e tomava banho de perfume francês Fleur d'Amour, da Maison Roger et Gallet. Falei certo? Eu não falo francês. Ah, tá brincando. Mentira. A fragrância foi criada em 1904. Ele também, o Lampião, gostava tanto do perfume que ele passava também até nos cavalos dele. Gente, cavalo perfumado. Fazer o quê? Porém, algumas fontes citam que o Lampião usava mesmo o Chanel número 5, que é bem baratinho também, né, gente? Então, você não ou você não outro, enfim. Além disso, o óculos que o Lampião usava tinha lentes da marca Zeiss, ou Zeiss, não sei como fala, Zeiss. E usava lenços de seda inglesa no pescoço e apresentava um cartão de visitas com a foto dele. O que só endinheirados tinham naquela época, né? Ele andava de carro, ele possuía um relógio Patek Philippe de ouro, com corrente, para ser usado no bolso e que era importado da Suíça. A marca Patek já era e ainda é uma das mais prestigiosas e caras. Ou seja, ele não era nada Robin Hood, mas ele é bem Robin Hood. Sobre o cangaço. O cangaço foi um fenômeno do bandidismo, crimes e violência ocorrido em quase todo o sertão do Nordeste do Brasil entre o século XIX e meados do século XX. Seus membros vagavam em grupos, atravessando estados e atacando cidades, onde cometiam pilhagens, assassinatos e estupros. A verdade é que o Lampião sempre foi um criminoso. De uma forma bem resumida, a vida criminosa do Lampião, apesar de ter começado antes da morte do pai dele, é marcada justamente por essa morte. Que foi a partir daí que ele usou essa vingança como escudo para começar a praticar os crimes que ele começou a praticar. O Lampião matou o filho de um homem que supostamente estaria ligado ao assassinato do pai do Lampião, que aqui eu já estou caracterizando como um serial killer. Alguns dos crimes do Lampião eram homicídios, raptos e estupros, que eram praticados na frente dos maridos das mulheres estupradas. Um detalhe do estupro ainda, né, o estupro ainda é considerado uma arma de guerra, uma arma de destruição eficiente e que nos anos 1900 já era compreendida e utilizada pelo Lampião e a galera dele. Para vocês terem uma ideia da psicopatia do Lampião, uma vez ele invadiu um casamento, estuprou a noiva, obrigou a avó da noiva a limpar o pênis dele e depois ofertou, aspas, nisso, a noiva para o estupro coletivo dos colegas dele que estavam com ele ali nessa ocasião. O Lampião, então, conheceu, aspas, né, conheceu o amor, a tal da Maria Bonita, que era tão psicopata quanto ele, quanto o marido. Aliás, marido não, porque ela abandonou o marido para ficar com o Lampião. Um exemplo da psicopatia da Maria Bonita é que uma vez ela arrancou a orelha de uma mulher, cortou a orelha de uma mulher fora para ficar com os brincos da mulher. Ao longo de 20 anos, o Lampião e seu grupo atacaram fazendas e cidades em 7 estados brasileiros, além de praticar roubo de gado, saques, sequestros, assassinatos, torturas, mutilações e estupros. Apesar disso, o Lampião
e seu bando eram frequentemente protegidos pelos fazendeiros, pequenos sitiantes e até mesmo autoridades locais que ofereciam abrigo e alimento aos bandos por um curto espaço de tempo nos limites de suas terras, facilitando o deslocamento dos cangaceiros pelo Nordeste e a sua fuga das forças do Estado. No dia 27 de julho de 1938, o bando acampou na fazenda Angicos, situada no sertão do Sergipe, esconderijo tido pelo próprio Lampião como o de maior segurança. Era noite, chovia muito, e todos dormiam em suas barracas. A volante chegou tão silenciosamente que nem os cães do lugar que eles estavam perceberam que tinha gente chegando, inimigos. Por volta das 5 horas da manhã do dia 28 de julho daquele ano, os cangaceiros levantaram para rezar o ofício e se prepararam para tomar café. Quando o cangaceiro deu o alarme, já era tarde demais. Não se sabe ao certo quem foi a pessoa que traiu, mas é consenso que a traição foi interna, né, do próprio grupo do Lampião. O ataque durou cerca de 20 minutos e poucos conseguiram escapar do cerco e da morte. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram ali mesmo. O Lampião foi um dos primeiros a morrer. Logo em seguida, a Maria Bonita foi gravemente ferida. A Maria Bonita ainda estava viva, apesar que ela estava ferida, e aí eles degolaram a Maria Bonita para ela morrer de vez. E esse foi o fim do resumão do caso True Crime do Lampião, que na minha opinião é um serial killer, né, gente? Não sei, o que vocês acham? Deixa aí no comentário.